normal mesmo. Louvado seja Deus. Tô fazendo uma breve oração aqui, meu irmão. Nós estamos iniciando aí. Ok. Yau, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, da fonte das águas, Yau dos exércitos, é o seu nome. Em nome de Yau, nós te agradecemos, Pai, por esse domingo que está se findando, Pai, por tudo que tu beneficiaste a nós nesse dia de hoje, Pai, desde o alimento físico ao espiritual, Pai, nos conservar com saúde, para estarmos aqui hoje, Pai, para estarmos alimentando cada vez mais, Pai, da tua palavra, nos fortificando, Pai, algo como um corpo bem ajustado, onde juntas e ligaduras, Pai, fazem aí essa união cada vez mais do corpo, Pai, com a contribuição de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Alcha, que colocamos essa live em tuas mãos, seja agora com o nosso irmão Tiago, para que possa aí, Pai, estar testemunhando, testificando o teu glorioso nome na vida dele, Pai, assim como foi na nossa também. Em nome de Alcha, agradeço a vida de cada um dos meus irmãos também, Pai. Já estiveram aqui desde o início do dia aí, Pai, até agora. Em nome de Alcha. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Aleluia. Shalom de Alcha, meu irmão. Estamos aqui com o nosso irmão Thiago Silva. Meu irmão, essa primeira parte aqui, né? Está abrindo oportunidade para o irmão aí, desde já. Está falando de onde é, né? Um pouquinho aí de antes de conhecer o nome, né? Como que estava a caminhada do irmão, se o irmão já frequentava aí as denominações, né? Como que estava o caminho do irmão antes de conhecer o nome. Fica à vontade, meu irmão, para estar falando aí. Aleluia. Shalom, shalom de Yahweh, de Yahweh aos irmãos e às irmãs, né? Que fazem parte do grupo Filadélfia Viva e Comunhão, né? Então, eu sou do Brasil, sou de Pernambuco. Sou de Pernambuco, Recife. E eu conheci o nome verdadeiro através do canal que tem no YouTube, né? Eu acho que era o canal Interactive. E daí eu tive a iniciativa de me emergir, de conhecer, de buscar, né? Eu sempre tive esse desejo dentro de mim, né? De buscar o nome verdadeiro do Criador, né? Porque eu sabia que a Bíblia, de uma forma ou de outra, ela era traduzida, né? E daí eu fui buscando, parei minha busca, parei no nome Yahoshua, mas ali eu sabia que tinha algo ali que tinha fundamento, né? Que não, o nome ainda não é esse, porque era um nome muito confuso, né? E daí quando foi no ano de 2001, se eu não me engano, em 2001 eu comecei a buscar mais, né? Foi quando eu encontrei o canal do irmão Romilson também, né? No YouTube, né? E através do canal dele eu conheci os irmãos, me emergi nas águas, né? E minha vida, assim, quando eu estava na denominação, né? A minha vida parecia que não ia seguir adiante, né? Não ia dar certo ali. Eu sabia que estava faltando alguma coisa, né? E a gente sabe que, como a palavra mesmo explica, né? Que tem muitas coisas ali que é errado, né? Dentro da denominação ali, do D e do J. Eu já frequentei muitas igrejas, né? Já frequentei muitas igrejas. Muito paganismo, né? E quando me emergi, a minha vida mudou, né? Mudou por completo, né? Só que durante a minha caminhada, eu eu peguei eu sem por mim mesmo, eu não queria me afastar do Criador, né? Mas eu acabei me afastando, né? Por isso que eu vim parar aqui nos Estados Unidos e tal. Mas eu não queria, né? Não queria me afastar e aí eu tive que buscar novamente. O Criador falou comigo, estava falando comigo tremendamente. E se eu não buscasse, eu ia acabar perdendo a minha vida, né? Perdendo a minha alma. Mas graças a ele, ele me trouxe de volta, né? Se o irmão Bruno Aleluia. quiser. Aleluia. Então, quer dizer que antes de conhecer o nome, meu irmão frequentava aí os templos, né? Aí, como que foi? Como que foi que o irmão foi parar nos Estados Unidos? É, fala da sua vida, meu irmão, fica à vontade antes de conhecer o nome, né? Depois você fala da mudança que teve. Então, eu vim parar aqui por conta de confusões na família, né? Porque eu conheci, tem
um irmão que eu conheci, foi ele que me apresentou. A gente faz parte do mesmo corpo, né? Do Zialdim, é de lá do Paraná, né? Mas eu acabei passando muita dificuldade, passei uns aperreios lá também. E acabei saindo de lá, né? Eu acabei saindo por conta de minhas escolhas mesmo, né? Porque não estava dando certo. E aí foi quando o momento em que eu fui para lá, eu creio que foi o momento em que eu me afastei, né? Me afastei do Criador. E isso não agrada a ele, né? A gente tem que continuar buscando, que nem eu já falei para a irmã Vânia, eu converso um pouco, né? Não converso muito com ela, mas eu já cheguei a falar para ela, para os irmãos do grupo lá que a gente faz parte, falei que se não fosse a benevolência do Pai, eu não tava aqui de volta, né? Porque eu fiz que nem um filho pródigo, pegou ali a sua parte ali, sabe? E saiu da casa do seu pai e foi pro mundo para conhecer o mundo, né? E acabei sofrendo também, acabei tendo percas e, e quando eu me dei conta de si mesmo, creio que não foi muito tarde, né? Eu creio que o Criador ele pode restaurar, né? O Criador ele faz as coisas loucas para confundir as sábias, né? Às vezes, às vezes não, né? Na maioria das vezes, a gente não consegue entender o plano que o Criador tem em nossas vidas. Porque para decifrar os planos dele, né, é algo que é sobrenatural, né? A gente tem que estar realmente em espírito e buscando, né? Buscando a resposta, né? E assim, foi algo que eu passei, né? Eu acabei me desviando da presença dele. E aqui eu acabei me encontrando de novo. Eu estava num momento sofrendo muito desde o Brasil até vir para cá para os Estados Unidos, porque eu não vim que nem todo mundo vem normal. Eu vim de uma parte de lá do Paraná, de Guarulhos, né? Saí de Guarulhos, de Bogotá para El Salvador e de El Salvador eu vim subindo. Então eu me entreguei aqui na fronteira, né? Eu me entreguei, eu não vim como o pessoal vem com visto e tal. E isso aí praticamente é como se eu tivesse ilegal no país, né? Porque eu me entreguei, né? E eu vim com medo, vim com receio das coisas que estavam acontecendo no Brasil, muita pressão, porque quando a gente para de buscar a presença do Pai, a gente acaba sofrendo espiritualmente, ataque espiritualmente, né? Pressão psicológica, pressão da família, e não estava orando como orava antes, acabei me afastando. É um dos princípios que nós, que servimos a Yahweh e Yahusha, que nós não devemos parar de buscar, nós não devemos parar de estar lendo, de jejuar, porque isso acaba nos afastando da luz, né? Isso acaba nos afastando e isso acaba a gente fazendo com que a gente volte a praticar as velhas obras. Tem um versículo que fala que o costume, né? Os costumes ruins acabam interferindo nos costumes bons, né? Quando a gente acaba deixando de buscar, né? Os velhos hábitos corrompem os bons costumes. Os velhos hábitos corrompem os bons costumes, né? E daí eu vim, né? Vim para cá, me arrisquei, comecei a fazer coisas que desagradavam ao Criador, né? Comecei a beber, comecei a fumar, sabe, a usar droga, a querer corromper, né? Quis abandonar a minha fé, né? Mas pela benevolência do Pai, ele me trouxe de volta, sabe? Já fui ameaçado aqui no, em Chicago, colocaram arma na minha cabeça também, me ameaçaram, porque disseram que eu parecia tipo um policial, né? Policial apaisano. Então, assim, o inimigo, né?
ele tenta nos destruir de todas as formas, né? Que nem a palavra mesmo fala, que ele só veio para três coisas, né? Veio para roubar, matar e destruir, né? E Alcha veio para que nós tivéssemos vida, né? E vida com abundância, né? Então, eu vim, né? Vim para cá, deixei minha família, deixei a família aonde eu estava, né? Eu não sei se pode falar aqui também no grupo, né? Porque eu fazia parte lá do Paraná, né? Era um corpo de Aldim que nós tínhamos lá. Então, assim, é muita coisa que aconteceu, né? Por isso que eu falei, ainda está incompleto, né? Tenho fé, eu oro todos os dias para que o Criador venha abençoar, para com que eu volte, né? Com a minha esposa, a gente se casou. O inimigo fez com que a gente se separasse, né? Ela está lá no Brasil, eu estou aqui. Ainda penso em voltar, né? Em reconstruir de volta, né? Aquele, aquele ato que nós tivemos ali, né? Aquele casamento que nós tivemos, né? É muito. Eu falo para você que quando a gente está na presença de Al e Alcha, é a melhor coisa que a gente faz. Por momento nenhum nós devemos nos afastar, né? Nós não devemos nos afastar, temos que seguir adiante nos momentos difíceis, nos momentos bons, principalmente nos momentos bons, né? Porque quando tá bom, a pessoa quer se afastar a pessoa quer se relaxa, mas aí é que não pode, a gente não pode estar relaxando, né? A gente não pode relaxar. Quando a gente tá tudo bom, a gente tem que continuar buscando, tem que ser uma busca incessantemente, para que o Criador venha blindar o nosso relacionamento, né? A nossa família, né? E hoje, depois de tudo isso que aconteceu, né? Em mim veio o verdadeiro arrependimento, né? Aquele sentimento, aquela dor, sabe? Aquela tristeza, porque o verdadeiro arrependimento ele gera isso dentro da gente, né? E eu querendo conversar com ela e ela, sabe, não quer conversa comigo, o pai dela também não quer conversa comigo, mas eu creio que o Criador ele é capaz de restaurar, né? É tudo no tempo certo, né? Tem uma palavra que fala que há tempo para todas as coisas, né? Debaixo do propósito de algo, né? Então há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer, há tempo de chorar. Então, assim, eu creio que há tempo para todas as coisas, né? Que o Criador, ele sabe de todas as coisas, ele sabe do nosso coração, né? Ele nos sonda, né? Ele nos conhece, né? Ele nos conhece. E é um momento, assim, aqui onde eu tô, é um momento que eu já perdi tempo, né? Mas na presença do Criador, a gente nunca perde tempo, a gente sempre é santificado, a gente sempre se santifica cada vez mais, né? E isso foi esse tempo em que eu estou aqui, eu creio que foi o tempo em que eu mais me firmei mais com ele, né? Foi o tempo em que eu mais busquei, foi um tempo em que eu mais me dediquei a ele, porque eu não tinha tempo, né? E essa falta de tempo que eu não tinha, por conta de trabalho, por conta de casamento, por conta da família, esse tempo eu não tinha. E esse tempo, como eu não tinha esse tempo com o nosso Criador, eu acabei me afastando, né? Então, assim, nós precisamos de dedicar tempo ao nosso Criador, para que a gente não venha se enfraquecer na fé, para que a gente não venha se afastar, né? Se eu tivesse, eu falo para o Criador, se eu tivesse essa sabedoria, esse entendimento que eu tenho hoje, porque eu não tinha me afastado, né? Eu tinha continuado, tinha perseverado mais, tinha buscado mais, né? Mas eu creio que tudo tem um propósito na vida, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né?
Tudo tem um porquê, né? Acabei me afastando, acabei, acabei bebendo, sabe, deixando se levar pelas más influências. E isso me afastou do Criador, né? Eu só tenho a agradecer a Ele, agradecer os irmãos que oraram por mim, né? E pedir oração aos irmãos para que venhamos estar em comunhão, né? Venhamos estar em comunhão. Que o corpo do Machia venha estar todo ligado, né? As suas juntas, ligaduras. Que o corpo do Machia venha estar sempre em movimento, né? Venha estar sempre nessa união, né? Aleluia, meu irmão. Graças aí Irmão é ao... de onde? Paz de Alça, irmão. Irmão é de onde? De Recife, Pernambuco. É de onde? Que lugar? Então, eu morei ali no Pernambuco, mas era ali em Sertânia, na cidade de Sertânia. É uma cidade pequena, um interior, né? É interior. Eu sou da cidade mesmo. Eu sou Mas eu da já cidade da morei, Torre. eu já morei na Torre, já morei em Casa Amarela, já morei no Vasco da Gama, porque minha mãe e meu pai, eu vim de uma família muito humilde, né? Então, minha mãe e meu pai nunca teve condição de ter uma casa fixa. Então, a gente sempre morou em casa de aluguel, né? Então, a gente Eu saiu morava de... na beira da maré, irmão. Não tinha casa, não. Era pau a pique. Quando a maré enchia, ficava só os gravetos. Ixi, Agora tem uma casa, agora tem família. Mas na minha infância, eu não tive Aleluia. infância também. Irmã Débora, vamos concluir aqui, já já eu abro oportunidade para os irmãos, tá bom? Tá perguntando ao irmão. Como eu estava dizendo ao irmão aí, né, graças a Yah você encontrou aqui esse canal, né? Como muitos falam de nós, né? Que nós somos aí igreja do celular, né? Ou isso não é igreja, né? Muitos que não têm a compreensão ainda da realidade que vivemos, né, meu irmão? Mas esse grupo aqui, meu irmão, desde quando eu vim para cá, lembro muito aí a irmã Mércia, é uma pilar aí dessa igreja. Sempre quando eu estava também iniciando, também tive uma vida parecida com todo irmão, mas eu moro no Brasil ainda. Digo no sentido de conhecer, né, os nomes sagrados antes também, só que debandar, né? O mundão me agarrou novamente na época. Depois foi como irmão, né? Teve um momento ali que algo me chamou e eu e é sem não tem como, né, meu irmão, dizer não, né? E quando ele chama, né, quando ele nos quebranta ali, nos arrepende ali para voltar pro caminho dele, não tem como. E para sair também, depois que volta também é quase que impossível. Só se nós quisermos, gente, porque tudo que vamos fazer hoje, o Espírito dele nos toca, né, de alguma forma, né? Se vamos fazer algo de errado, o próprio Espírito já fala, opa, não é por esse caminho, né? Você está errado, volta para trás. Enfim, né? Você está aqui com um grupo aqui maravilhoso, irmão. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Apenas tem uns irmãos que são mais assíduos, são mais dedicados à obra, que vão estar com mais frequência, na palavra, algo do tipo. Mas todos os irmãos, né, que estão aqui, estão se tiverem o dom, estão a portas abertas, né? Só conversar com os irmãos. Eu quero dar uma palavra, meu irmão. Seja bem-vindo, porque Yahweh, ele deu um dom a cada um de nós, né? Então, o dom que ele deu a cada um de nós não é para ficar para nós, né? É para justamente unir o corpo, para edificar uns aos outros, para que todos cheguem à mesma estatura, né? E para que ninguém, né? A palavra fala lá que ninguém venha cair em falsas doutrinas, né? Ou venham cair em artimanhas, né? De outros irmãos aí, que, por exemplo, tem muitos irmãos que não creem no Partido Pão, por exemplo, né? E daí cria o grupo dele e acaba arrebatando alguns, né? E tem os irmãos que não querem jejuar, tem irmãos que nem querem ler a palavra. Então, o intuito de cada irmão, né? O dever de cada irmão, melhor dizendo, é esse: é edificar o corpo, unir, para que nenhum irmão possa desviar da verdadeira doutrina, né? A doutrina que vem de Alcha ali, né? Que é todos os pilares aí que o irmão já deve estar sabendo. Aleluia, meu irmão. Fica firme conosco aí. E como que foi, meu irmão, essa virada de chave aí? Foi aí nos Estados Unidos mesmo, que o irmão já estava aí, né? Que o irmão estava falando. Foi essa virada de chave, foi aí, né? Que já o sim, chamou. foi Mas aqui você já é depois. emergido há muito tempo, né?
Eu fui emergido em Sertânia, por videochamada. Quem fez minha emersão foi até esse grupo que eu fazia parte lá, né? Lá de Apucarana. Tem um grupo lá que a gente ora muito, tem um Partido Pão e tal. E eu fui emergido lá, né? Só que assim, quando eu servia, porque a própria palavra fala que Iau e Ausha, ele não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Ele não leva. E antes disso, eu sempre me entreguei ao Criador de corpo, alma e espírito, né? Sempre falei para ele que eu queria ser uma ferramenta na mão dele, que ele me usasse. E ele sempre me usou com palavras, com dons de cura, quando eu evangelizava nas igrejas. Porque eu já fiz parte de várias igrejas, né? Eu não sei se posso dizer aqui também as igrejas que eu já fiz parte, mas já fiz, pode? Já fiz, já fiz parte da Igreja Mundial, da Universal, da Assembleia de Zeus lá. Então, assim, eu sempre busquei em meus aniversários, eu nunca busquei presente da terra, presente terreno, né? Eu nunca busquei, eu sempre busquei presente espirituais, bênçãos espirituais, porque é algo que eu vou levar para sempre, né? É algo que o Criador me deu, que é meu, que é algo que a gente busque. A própria palavra fala, se quer buscar o dom, buscai com zelo os dons que vêm do alto, né? E eu me entreguei ao verdadeiro Criador, porque eu creio que eu não me entreguei a outros deuses. Eu me entreguei quando eu tinha 16 anos. Quando eu tinha 16 anos, hoje eu estou com 37 anos. Então, quando eu me entreguei me entreguei por completo, né? Eu me senti como se eu tivesse flutuando em outro universo, como se eu estivesse em outro universo, né? E ali, cada aniversário meu, cada propósito meu que eu orava, que eu ia para monte, que eu ia buscar o Criador, eu sempre orava pedindo dons espirituais, né? E ele, pela sua benevolência, né? Toda honra e toda glória seja dada a Yahweh e Yahusha. Ele sempre me usou, né? Com o dom de libertação, orar pelas pessoas que estão endemoniadas, pelas pessoas que estão perturbadas, expulsando os demônios das pessoas, dons de cura, dom de ministrar uma palavra. Então, assim, eu creio, eu creio no sobrenatural de Yahweh e Yahusha e creio que o inimigo, ele tentou me destruir de todas as formas, né? Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu porque quando a gente tem um chamado, eu costumo dizer assim, até o meu nome ele tá escrito no livro da vida, né? O meu nome foi minha avó que me deu, né? O nome Tiago, né, que era irmão de Alcha, né? Yaakov, né? Yaakov, né? Então assim, que eu sou filho da promessa, eu acredito nisso, porque pelos livramentos que o Criador me deu, pelas as coisas que eu tinha passado, e o inimigo ele tenta nos destruir, né? Ele tenta nos destruir, só que ele não consegue, porque nós temos a nossa vida entregue a ele, assim como Jó, né? Jó, o inimigo tocou em tudo nele, mas não tocou na alma, né? No espírito dele, né? Porque ali pertencia ao Criador, né? E ele perdeu tudo, né? Ele perdeu tudo. Ali foi uma prova perfeita, né, do que aconteceu, né? E quando eu cheguei aqui, quando eu saí de lá, devido às coisas que tinham acontecido, quando eu saí do Brasil, né? Eu fui para o Paraná, né? E quando eu cheguei aqui, quando foi em Chicago eu estava sofrendo muito, estava perdido mesmo, não queria saber de nada, sabe? Tava sofrendo, não estava praticamente não estava buscando como eu deveria buscar, mas eu estava ali orando e estava me envolvendo com pessoas erradas, fazendo coisas que desagradavam o Criador, e de repente eu senti uma presença muito forte no abrigo em que eu estava. E eu saí desse abrigo e fui para a rua. Eu senti uma tristeza muito profunda, sabe? Na alma mesmo, na alma. Eu até contei para a irmã Vânia eu ouvi aí que ela entrou.
eu senti uma tristeza muito grande, né? E eu saí na rua, né? Gritando, uma dor, né? E daí eu tive um encontro, né? Senti a presença do Pai dentro de mim, né? Como um canhão de luz, sabe? E aí eu comecei a falar, falar em entender outras línguas, falar em línguas estranhas, né? Comecei comecei a invocar o nome do Eterno, né? E o Eterno me mostrou várias coisas, me deu várias visões a respeito do que estava acontecendo, a respeito do que ia acontecer, me mostrou várias coisas, né? Então, quando eu cheguei em Chicago ali, foi um encontro que eu tive com o Eterno, né? Então, assim, aí a minha vida mudou, né? Quando eu ia fazer algo de errado, a minha consciência já dizia, né? O próprio Ruach já dizia, né? Você está fazendo isso, mas está fazendo errado. E me arrependia quando eu ia fazer algo de errado. Sempre tinha aquela voz dentro de mim dizendo que o que eu estava fazendo era errado, né? E eu sabia que estava fazendo que era errado, né? E a gente sabe que é loucura para o mundo, né? A gente testemunhar e o Ruach dentro de nós, né? Porque são poucos que buscam, né? E, e eu fui fazendo, fui me virando como eu podia, né? Fui fazendo as minhas coisas, fui tentando buscar o Criador, né? Não tinha forças, mas quando eu voltei para o Criador e resolvi buscar realmente, a orar, a entrar em propósito, a jejuar, que nem a própria palavra fala, que a casta de demônios que só sai por meio de jejum e oração, né? Quando eu me entreguei realmente, quando eu voltei e assumi a posição, né? Ali o Criador, ele tocou na minha vida e eu senti uma mudança tremenda, né? Senti uma grande mudança. Hoje eu glorifico a Yah por tudo, né? Porque se não fosse a presença dele na minha vida, eu creio que eu não estaria aqui hoje. Creio que é um tratamento para cada um, né? E quando a gente tá só, quando a gente tá só, né? Quando a gente tá só, a gente realmente sabe se realmente o Criador é conosco ou não, né? Se você é do Criador ou não, né? Quando você tá só, né? O que é que você faz, né? No seu oculto, no seu escondido, né? Quais são os seus pensamentos? O que é que você faz, né? O que é que você pensa? Porque ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe de todas as coisas. E eu creio que por conta dos meus erros, do que eu sofri ali, né? Se eu não, se eu não passasse pelo que eu passei, eu não desejo para ninguém, né? Primeiramente, eu falo isso, né? Não vá para o mundo, busque, continue buscando, busque, persevere, faça campanha, porque as igrejas do mundo da Babilônia que fez isso, né? Faça campanha, vá para o monte, ore ao Criador, porque isso é aceito por ele, né? Não faça tudo isso que temos aqui é uma sombra. Tudo isso que a gente passou na Babilônia é uma sombra que a gente pode trazer hoje para o corpo do Mashiach, para Yahweh Yahushua, né? Você só não vai para uma igreja, mas a igreja somos nós. Mas as coisas que você fazia, faça para o Criador, porque eu tenho certeza que Ele vai lhe abençoar, que eu tenho certeza que Ele está vendo o seu sofrimento, está vendo o que você passa, mas não saia da presença dele, né? Eu falo isso porque Posso fazer uma pergunta pro irmão, rapidinho? pode fazer, irmã. O irmão ainda continua em abrigo ou o irmão tem um local para ficar? O irmão tá trabalhando aí? Eu estava trabalhando aqui, mas eu saí, né? Mas eu estou na casa de uma pessoa, de uma família. Não é um, não são evangélicas, são pessoas que necessitam do Criador, né? Mas Uhum. uma hora ou outra eu tento falar, tento explicar, falar que o nome verdadeiro é Yahweh Yahushua, mas eu creio que é propósito do Pai, né? Então, Mas eu já ia dar uma dica pro irmão que vende muito aí fora. Eu não sei qual país que o irmão tá,
Mas lá em Portugal tinha muitos brasileiros e brasileiras lá em Braga, Bragança, em Vigor, na Espanha, e também em Cascais, que vende muitas, assim, flores na madrugada, na noite, brigadeiro. Eu ia dar essa dica para o irmão tá fazendo, para tá juntando o dinheiro também. O irmão pensa em voltar para o Brasil? Ah, eu É, penso, né? assim, Porque é minha língua natal, né? Eu penso em voltar. Eu penso, já falei com outra coisa, a irmã Francisca, perdeu o contato aí. o Então, irmão já entrou em contato com a embaixada? então, eu perdi meus documentos, né? Perdi meus documentos, mas aqui está tendo uma entrega voluntária, né? Que o presidente ele tá dando $1.000 e a pessoa volta para o seu país, né? Só que eu não tenho família mais. A minha mãe, a minha mãe eu consegui a imersão dela através de um irmão. Ela se emergiu no nome de Al e no nome de Alcha, né? Então a única família que eu tinha é minha mãe. E hoje eu tô sem família, tô sem ninguém, né? Hoje eu tô um filho, que nem a própria palavra fala, né? Qual é a verdadeira religião? Ajudar os órfãos e as viúvas, né? No dia de sua tribulação, né? Aqui na Terra eu sem pai e sem mãe, né? O único pai que eu tenho é Iau e o meu irmão mais velho, Iau Shamashia, né? Eu tô órfão. O irmão falou de Apucarana. Lá de Apucarana, não sei se o irmão conhece ele, o irmão conhece o irmão Cícero. Conheço, irmão Cícero. Conheço. É um senhor, né? É, bem velhinho ele. Eu ia falar com o irmão já tentou conversar com ele para ver se ele ajudava o irmão. Então, eu tentei falar com ele para vir para cá, né? Ele conhece a minha história. Ele conhece o que eu passei lá em Apucarana. Eu perdi o contato dele porque eu tô sem WhatsApp agora, né? O número que eu tinha aqui é porque é diferente do Brasil, de a gente ter número de telefone. Então, os contatos daqui é um contato que é agregado ao seu ID, né? Que é a identification, né? A identificação, né? E eu acabei ficando sem número, né? Mas eu tinha um contato do O irmão irmão Cícero. faz assim, se o irmão for voltar para o Brasil e o irmão quiser ficar no Paraná ou em Arapongas ou em Maringá ou um interiorzinho próximo de Maringá ali, 14 quilômetros, não sei se o irmão conhece Sarandi. Conheço, já trabalhei por essas áreas também. A gente fazia Aí, entrega, né? aí se por acaso quando o irmão estiver no Brasil e o irmão quiser assim alguma ajuda, eu tenho muito conhecido lá em Sarandi e em Maringá. Eu já trabalhei lá há muitos anos e tem as empresas que eu já trabalhei que qualquer coisa eu posso conversar com alguém, amigos meus, amigas minhas, e tem também muitos irmãos e aldins lá que pode ajudar o irmão. Aí quando o irmão já estiver no Brasil, se o irmão quiser entrar em contato comigo, aí daí eu posso estar ajudando o irmão. Mas a irmã Francisca é de onde? Irmã Eu Francisca, estou a em gente, Goiânia. irmã Ah, Francisca, deixa o irmão Breno concluir, aí depois ele vai dar oportunidade, aí o irmão continua, né, irmão Breno? Aleluia. É, bom, irmão, acredito que o irmão, né, falou bastante. Meu irmão tá só aí, né, como o irmão falou, tá buscando aí, né, essa volta, né, tá orando para sim. essa vontade de alma, né, meu irmão, o irmão voltar e vir, né, pro deserto, né, como tava, né, irmão, o já nos instruiu aí, né, que o Brasil é o deserto, e sabemos aqui, né, que tem avivado a igreja. Aleluia, meu irmão. Vou estar aberto aqui, a nossa assistente já falou, a oportunidade para os irmãos, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, da minha parte, né, foi de grande valia o testemunho do irmão. E depois o irmão conversa com a irmã Francisca no privado, né, para dar oportunidade para os irmãos também estar falando aí, perguntando ao irmão. Sim, ok. Gratidão, meu irmão Tiago. Algum irmão tem alguma pergunta para o nosso irmão Tiago aí, para estar fazendo? E assim, o que eu contei, irmão Breno, foi resumido tudo, né? Porque tem coisas que eu quero contar, mas eu fico meio que travado, sabe?
Mas assim, resumindo tudo que eu passei, né? Tudo a minha trajetória de vida, né? Para chegar até aqui, né? E hoje, pela benevolência do Pai, Ele continua me usando pela benevolência, né? E toda a honra e toda a glória seja dada a Yau e a Yausha, né? Eu espero, assim, que eu venha contribuir, né? Porque, assim, quando eu se emergi lá em Sertânia, foi a minha última porta. Porque eu já vim de denominações, já vim de batismos que não serviu de nada, foi só um banho, né? Que a gente já sabe. Mas quando eu me emergi ali, eu me emergi com o intuito de eu fazer a vontade do Pai e não fazer as minhas vontades, né? De sair pelo mundo, tá evangelizando, tá colocando a mão sobre os enfermos, ser curado, porque isso me traz muita alegria, você ver uma pessoa enferma ser curada, né? Não sei se os irmãos, com certeza tem irmãos aí mais maduro que eu, que já viu esse milagre acontecer, o milagre da cura, né? Eu já vi, já presenciei também o milagre da cura, sabe? E assim, é algo que o Criador, ele tem com cada um, né? Cada um tem um chamado, né? Cada um foi chamado com um propósito, né? E o Criador, ele é tremendo demais, né? Quando nós nos buscamos, quando eu sempre eu falo que é sempre bom a gente estar orando o tempo todo, né? Orando na mente, orando em espírito, em verdade, porque a palavra fala isso, que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura esses adoradores. Então, quando você se achar que não tem fazer nada, fica orando, ora em espírito, ora na mente. Vai fazer uma coisa, ora na mente, né? E eu sempre fui de oração, eu sempre fui de estar buscando, de estar orando. E, e isso para mim é como se eu não quisesse mais nada desse mundo. Na verdade, eu não quero mais nada desse mundo, né? Eu sempre tive isso dentro de mim, né? Que a gente não vai levar nada, né? Que a gente não leva nada. Nu a gente veio para o mundo e nu a gente vai voltar, né? A gente é pó e vai voltar a ser pó, né? Se for o caso de a gente morrer, sofrer o dano da segunda morte, né? Mas se não for o caso, nós vamos ascender, né? Vamos subir junto com Yahshua Mashiach, vamos estar aí na glória. Como ele já me mostrou, né? Nós vamos estar andando, nós vamos ascender, vamos brilhar e vamos subir, né? Vamos ser arrebatados, né? Uma breve visão ele já me deu a respeito disso, né? E assim, é tremendo demais, é tremendo quando a gente busca ele, quando a gente tem um plano, porque quando a gente sai, a Bíblia fala, quando a gente sai da presença do Eterno, o diabo ele tenta nos matar, nos destruir, né? De várias formas, né? Mas quem tem um plano na vida de Al e Alcha, ele não deixa, né? Ele não permite, né? Você passa muito sufoco, mas ele não deixa você morrer, né? Até cumprir o propósito dele, né? Na vida daquele que realmente se entregou a ele, né? E a minha entrega foi por completo, né? A minha entrega foi por completo. A gente nunca deve brincar, né? Brincar de ser, de ser melhor do que ninguém, porque não há ninguém melhor do que ninguém. A própria palavra dele fala isso, né? Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, né? Que seja o último. Que os últimos serão os primeiros, né? Aleluia. Então, então assim, nós temos que amadurecer cada vez mais. É tempo de restituição, né? Eu creio isso. É tempo de avivamento, como foi dito ontem na vigília que ocorreu, né? É tempo do Criador ele restituir, né? E como a própria palavra dele mesmo diz, há tempo de juntar e há tempo de separar, né? E há tempo de separar, também há tempo de juntar, né? Então, assim, eu creio que é o tempo dele juntar, né? Ele está juntando o seu corpo, está juntando ali as suas partes, cada pessoa na sua parte, que faz parte do corpo do Machia, né? E o Brasil, né? A língua brasileira, ela tem muito a ver com isso, né? O Brasil, né? A maioria das pessoas que são Yaldins são do Brasil, fala português, né?
E aqui a gente encontra muita dificuldade. Aqui você fala, vai falar de Au e Ausha, o pessoal pensa que você está falando uma outra língua, né? E a gente fala que o nome verdadeiro é Yau e Ausha. E a gente fala do livro de Atos 17:24, que ele não habita mais em templo feito por mãos humanas, que ele habita dentro de nós, que ele não é servido por mão humana, mas ele habita dentro de nós, quando a gente realmente busca ele, né? E ninguém acredita, né? É loucura, né? Como é loucura e como é verdadeiro, né? Que a salvação vem do Brasil, vem de lá, né? Como é verdadeiro isso também. É tremendo demais, né? Salão de alça, meu irmão, mas meu irmão não fica triste, não, porque aqui é assim mesmo. Aqui a gente fala, fala, fala e ninguém recebe também. É muito difícil também, Aham. né? Porque é o São espírito de poucos. religiosidade, né, meu irmão, que está em todos os países Uhum. e, entendeu? No Brasil, todos os lugares. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E você está há quanto tempo aí nos Estados Unidos? Aqui eu vim quando eu saí do Paraná, eu sempre orei, né? Eu orei ao Criador e falei pro Criador assim, que ele permitisse que eu entrasse nos Estados Unidos, né? Eu nunca tinha pedido bênção física, né? E eu pedi a ele para que ele permitisse que eu entrasse no meu aniversário, né? Meu aniversário foi dia 9 de abril. Quando foi dia 8 de abril do ano passado, eu já estava aqui nos Estados Unidos, né? Eu nunca tinha pedido nada a ele fisicamente assim. E pedi a ele, né? E quando foi dia 8 eu já estava aqui, né? Foi dia 8 de abril, fez um ano, né? Já está com um ano e um mês já que eu estou aqui, né? Fez agora, dia 8 de abril. Faz pouco tempo, né? Entendi. E você, meu irmão, você chegou a se viciar em uso de cigarro, droga, sei lá o quê? Você conseguiu vencer todas essas barreiras, essas dificuldades todas? Consegui Porque é buscando, né? difícil, né? É uma das maiores barreiras, né, que o homem enfrenta, a mulher também, né, quando entra, se envereda por esse lado, é algo assim muito diabólico para se libertar, tem que ter muita determinação, muita garra, muita fé mesmo, porque a gente vê, né, a escravidão é muito grande, né? A dependência é algo assim assustador, né? A gente vê o inimigo parece que tem muito mais facilidade, né, de agir. Sim, é na mente, né? Eu falo assim, é uma luta que nós travamos em nossa mente, irmã. Porque o diabo, a última ação dele, que ele vai tentar destruir as pessoas, vai ser na mente. Ele vai atacar as mentes das pessoas, né? Eu não, eu ainda estou buscando mais entender a respeito disso, mas através da mente, de perturbações que ele coloca, eu creio que são setas, né? Como a gente sempre sabe, são setas malignas que o mal ele tenta atacar a nossa mente, né? Ele tenta, de alguma forma ou de outra, tenta minar a nossa mente com, com, com ações, né? Com atitudes. E essas atitudes acaba a pessoa viciando, né? Na verdade, Você crê? Você na crê que é verdade, através de brecha que se dá ou não? eu creio que é brecha, né? No caso, são brechas que a gente dá, porque assim, a própria palavra fala que um abismo atrai outro abismo, né? Se a pessoa vive no mundo do álcool, o corpo, o inimigo age na mente, fazendo com que o álcool não faça mais efeito. Então a pessoa vai sair do álcool e vai entrar nas drogas. Vai fazer com que aquela droga não faça mais efeito. Aí vai sair daquela droga e ir para outra, né? Então, assim, um abismo chama outro abismo, né? Um mal chama outro mal, né?
E assim, a única coisa que eu cheguei a usar, assim, diferente do cigarro, foi a maconha, né? E já cheguei a experimentar no passado, mas é algo que eu nunca gostei, né? Foi algo que eu nunca me envolvi, né? Porque a gente sabe que a destruição começa pelas drogas, né? Como eu tive uma das visões lá, quando eu tive um encontro lá em Chicago, eu tive as visões de que o mundo, uma das coisas que destruiu o mundo foi as drogas. As drogas em geral, no contexto geral, né? Todas as drogas, né? Ela destruiu o mundo, foi uma das coisas que destruiu o mundo, né? Foi as drogas, né? Então o mundo já está destruído, né? O mundo já é do maligno, né? Que nem o irmão falou aí logo cedo. O mundo já está morto, né? Esse mundo aqui já acabou, esse mundo já acabou. A gente vai ter que esperar Yahshua vir sobre as nuvens com os 144 mil e buscar os que estão eleitos aqui, né? Para completar e, e a gente reinar mais ele, reinar com ele, né? No novo mundo, na nova Yashalã, porque o mundo aqui já acabou, né? O mundo já acabou, né? A violência, o Criador me mostrou a violência, me mostrou assassinato, me mostrou várias coisas, né? E eu fiquei ali, eu não sei quanto tempo eu fiquei, irmã. Eu lembro que quando a minha alma, né? De tanto eu sofrer ali, quando eu saí do abrigo, eu comecei, né, a sofrer muito. Então, foi um sofrimento, sabe, que parecia que ia me consumir. E daí eu comecei a abrir a boca, e depois eu apaguei. Eu não lembro de mais nada, eu lembro que eu acordei do outro lado na rua, com a cara no chão, assim, na posição de oração, né? Como se eu estivesse orando, meu óculos estava do lado, assim, e eu não lembro de ter feito nada disso. E ali apareceu várias visões, várias coisas, o Criador foi me mostrando, né? Foi algo tremendo demais, né? E assim, o meu sofrimento, foi o meu sofrimento que me aproximou do Criador, né? As dores, né, que eu estava sentindo ali, né? O meu sofrimento, né? Mas aí Então, você na rua, irmão, você estava morando na rua? não, eu estava morando num abrigo. Eu lembro que eu fui pegar, aqui eles chamam de tarjeta, é um cartão que eles dão para a pessoa ter acesso ao metrô, né, ao trem, né? E eu fui pegar essa tarjeta. Aí eu lembro que eles não me deram essa tarjeta, né? E eu conversei um pouco lá com o rapaz e tal. E daí eu fiquei muito triste, senti muita angústia, muita tristeza no meu coração, né? Porque ele não me deu a tarjeta, né? E eu agradeci a ele. Só que daí eu saí dali de dentro, comecei a chorar, né? E o pessoal, você precisa de alguma ajuda, tal? Brasil, você precisa de alguma ajuda? Falando em espanhol, né? E eu falei assim, não necessito de nada, só tomar um ar lá fora. E eu comecei a chorar, a chorar, aquela tristeza, e daí eu apaguei, né? Atravessei uma rua, porque tinha uma rua lá na frente. Atravessei a rua e fui parar do outro lado da rua, na posição que eu estava orando ali, e o Criador me mostrando as coisas, sabe? Tava sem minha camisa, eu lembro que eu tava de camisa, eu tirei minha camisa e tirei meu óculos, né? Eu fiquei só de moletom, orando ali na rua, sabe? Então, assim, foi algo tremendo demais, né? O que aconteceu, né? Foi algo tremendo demais e é uma experiência, assim, que como é bom a gente ter o Criador, ter o dono do universo dentro de nós, né? Como é bom, né? E eu me arrependi, de repente veio aquele arrependimento e cada coisa que eu ia fazer, que eu sabia que estava fazendo ali, que era errado, o Criador falava comigo. E eu mesmo assim, eu feito Tomé, né? Feito Pedro, né? Feito Cafas ali, sendo teimoso, sabe? Sendo teimoso e querendo empurrar com a barriga, e querendo empurrar, e o Criador falando dentro de mim, não faça isso, tal. E eu, sabe, querendo abafar aquela presença, né? E o Criador não faça isso, e eu, sabe, empurrando ali, né? Mas chega um momento que eu falo para você, irmãs e irmãos, chega um momento que a gente não aguenta, porque
como quando a gente é escolhido, o Criador ele nos cobra. Ele nos cobra, porque eu fiz que nem o filho pródigo. Eu fiz verdadeiramente que nem o filho pródigo, né? Eu saí, deixei minha esposa, deixei meu casamento, por conta de brigas que aconteceu no meu casamento e eu não podia falar nada. A minha esposa, ela era uma pessoa, ela conhece Yau Yausha, só que ela era uma pessoa teimosa, tal, e falava algo comigo que eu não aceitava, porque eu vi de um preceito que a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, né? A mulher é o corpo. Não que o homem vai mandar na mulher, né? Mas que ambos são um só ali, né? Então tinha muitas coisas envolvidas, família, e ali eu estava sofrendo também, né? Mas aí eu quis assumir essa postura, né? Eu peguei minhas coisas, eu tenho foto minha aí também, eu tenho um vídeo também que eu vim em cima dos trem na La Besta, chama La Besta, o trem da morte, né? Eu vim em cima dos trem com aquelas pessoas que falam outro idioma, em espanhol, né? Eu tenho um vídeo, eu tenho tudo. E aí eu quis assumir, né? Eu quis assumir, tentar assumir, né? Sair da família de onde eu estava e fui tentar assumir o barco da minha vida, né? Sozinho, né? Foi quando eu errei, né? Foi quando eu errei e pela benevolência do Criador, ele me permitiu que eu chegasse até aqui, né? Porque antes de eu sair de casa, eu estava com a minha esposa ainda, eu orei para poder vir para cá, né? Eu orei, busquei, pedi a ele como um presente de aniversário, né? Porque eu já não aguentava mais as coisas que estava passando. E foi o sofrimento, né? Eu creio que cada um vai ter uma experiência com o Criador, mas vai ser de forma diferente, né? O meu foi o meu sofrimento, a minha angústia, porque eu nunca fui de guardar ressentimento, guardar mágoa, guardar rancor. Eu nunca fui, porque eu aprendi isso quando eu servi as outras denominações. Eu nunca fui de guardar, porque esse sentimento que a gente guarda, rancor, ódio, mágoa de alguém, isso aí é raiz de amargura, né? Essas raízes de amargura faz com que a pessoa desenvolva câncer, doença, sabe? E eu nunca fui, porque eu sei que isso faz mal, né? Então, assim, eu sempre perdi. Eu prefiro, tipo, perder e lá na frente ganhar com Yao Yausha do que carregar esse sentimento dentro de mim, né? E eu sei que isso vai mudar muita vida de muita gente também, né? Pessoas que não guardam sentimento, né? Eu falo isso, minhas irmãs e meus irmãos, não guardem Amém. senti não guarde sentimento, Aleluia. aham, não guarde Louvado seja. sentimento, Sim. não guarde. Tem Se você, uma última colocaçãozinha, meu irmão, que a hora está um pouco avançada já. É, quando você falou que você se sentia o filho pródigo, né? Agora a gente pode dizer para você, se sinta como Samuel, quando você ouvia aquela voz, aí você responde, fala, Iau, que teu servo ouve. sim, Fala, Iau, que teu Aleluia! servo Eu gostaria, ouve. gostaria Fala, de fazer. Iau, que teu servo ouve, ele vai estar entrando com providência, já entrou com providência na tua vida, porque esse teu testemunho Aleluia! hoje foi ele que providenciou, a gente não tinha nada programado, né, irmão Breno? Nada programado, ninguém, irmão Breno, sabia nem o que ia fazer, e o Eterno sabia. Ele que sim, preparou tudo para que você estivesse. Você viu que rapidinho surgiu um banner que você falou, ficou lindíssimo. sim, Tudo ficou o bonito, Eterno ficou bom. preparou. Louvado seja o Gratidão, meu É, irmão. pode ser já. Eu quero fazer uma pergunta ao meu irmão Tiago. Pode fazer, minha irmã. Meu irmão, eu não sabia que você morava aí nos Estados Unidos. Você morava fora do Brasil, né? Os Estados Unidos. Sim, Então, tô, tô eu morando em gostaria, Dallas, Texas. eu gostaria de saber quanto que é o para vir para o Brasil. Você tem uma ideia, mais ou menos? Ah, eu não sei quanto que é, mas eu acho que a irmã Vânia ela tem mais noção que eu, porque ela viaja muito do Brasil para o Paraná, né? A irmã Vânia.
Ela viaja muito. Eu vejo ela muito no grupo dos irmãos lá em que eu fazia parte, né? A irmã Vânia deve saber. É, eu gostaria de ajudar o meu irmão também. Eu queria Uhum. ajudar. Agora só não Graça, sei né? como. Mas e ela vai abençoar, sim. Gratidão pela ajuda da irmã, dos irmãos também, né? Eu fico muito feliz por tudo, né? Mas eu creio que o próximo passo que eu tenho que dar é eu voltar, né? Voltar para o Brasil e voltar para o Paraná, né? Para que o Criador ele venha abençoar, né? Venha fazer com que a obra continue, né? Ou para o Paraná ou para qualquer canto do Brasil, né? Porque tem que fazer o chamado, tem que fazer o ID, né? ID por todo mundo, pregar o verdadeiro o Evangelho. evangelho, né? Fazer discípulo e mesmo em nome de Alcha. Isso, fazer E a por vontade. todo fazer discípulos e ser imergido em meu nome para a remissão dos pecados. Isso, Essa é a exatamente. palavra de Alcha. E quando, Aleluia. e quando nós convertemos uma pessoa que está em outra religião e pessoas que não estejam também, a Bíblia fala que um pecador, quando se arrepende, há multidões de pecados nossos que são perdoados, né? É algo como se o Criador já tivesse perdoado, mas ele entra ali mais profundo e apaga mais ainda. Vou apagar isso aqui, vou esquecer. É tremendo demais, né? É, sim, é tremendo demais. Depois eu vou, mas eu não tenho Privado com ele, irmã Francisca, tá privado. certo? Vai Mas eu dar, não vai tenho dar tudo. o privado, assim, o número dele. Sim, tem no grupo, né? E, Clica no Sim, nome Fica tem no dele. tranquilo, grupo irmão aqui. Francisco. É. Fica tranquilo também que, né, se o Mas irmão precisar, né, aham. na volta, ele vai estar comunicando a gente, tem a obra da caridade também. E se for da vontade de alma, né, meu irmão, vai dar tudo certo, não se alma. Sim, em Quero estar nome de Deus. agradecendo o Já irmão sei aí. o que é que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou Ah, fazer. Ó. O meu menino, você o tá... Mateuzinho, ele contribui com a obra da caridade todos os meses. E quando for no mês que o Mateus for botar o dinheiro da obra da caridade, eu vou botar dinheiro para o meu irmão aqui, Tiago. Aí nós diz os meninos, né? Aí eu mando a Sim, depois a contribuição gente pro meu irmão conversa melhor Tiago. sobre Aí eles isso. entregam o irmão Tiago. Tem Sim, como? Tem depois você que conversa, irmã Francisca. é, Depois a gente vê isso aí com o irmão, tá bom? fica Gratidão por tua tranquilo. contribuição. Deus abençoe, irmão Tiago. Estamos juntos. E Então, nós todos juntos somos mais fortes. Aleluia. Assim seja, em nome de Yahshua paz Mashiach. seja. Fala Meu com a irmã Vânia, conterrâneo, irmã Francisca. Tá bom. Pode deixar que a gente vai dar um jeito aqui. Irmã ô meu Débora, conterrâneo, se você pode não falar, tiver minha irmã. para onde ir, eu tenho um quartinho aqui, ele está desocupado. Ô, Se o irmão Glória. quiser vir morar aqui, é aqui no Rio de Janeiro, é um bairrozinho bom, viu? É um bairrozinho bom, abençoado, calmo. Se o irmão quiser vir, tem um quartinho aqui, tem uma cama, tem, o irmão fica aí, se hospeda aí, não vou cobrar nada do irmão, Louvado entendeu? seja Yahweh, minha irmã. É a única Graças. coisa que eu posso fazer, porque eu também estou precisando. Eu já falei com o irmão Breno, com a irmã Juliana, o irmão Breno sabe o que é, né? Mas isso aí é uma coisa que se resolve. Mas o Isso seu é problema é mais sério, que é irmão, é da fé, e nós temos que cuidar. Nós temos que amar e cuidar. Se o irmão verdade. quiser, né? Aí depois se o irmão quiser, eu passo o endereço para o irmão Breno, o irmão Breno fala com você, Tá certo, tá irmã. bom? Mas eu Muita creio que não gratidão. vai muitos irmãos te ajudando. Tem muitos irmãos que vai te ajudar, tá, meu irmão? Fica na Com paz de certeza. Alce, nós te amamos, tá, meu irmão? Graças, assim Fica eu assim creio. não, Ial vai te ajudar, tá? Nós te amamos. Assim Fique na seja, minha irmã. paz. Aleluia. Aleluia. Louvado Aleluia seja demais, Yahweh. né, nós vivemos essa realidade, né, meu irmão? E não só no falar, né? No falar em, vou ajudar aquele irmão, mas não falar, mas também não agir, né? Os irmãos já de prontidão aí, já querem ajudar o irmão, mas
passando as ordenadas, né? Louvado seja Yahweh. Quero estar agradecendo o irmão aí, ó, o irmão Tiago, né, pela paciência aí que está nos dizendo testemunho dele, testemunhando Yel e Alfa na vida dele, foi de grande valia. E vai ser, meu irmão, porque se o irmão permitir, vou estar colocando testemunho lá no meu canal no YouTube também, né, que abrange muitos irmãos, até alguns irmãos das denominações, para verem, né, a mudança que Yel faz na sua vida. E eu não gosto nem, agora eu particularmente falando, gosto nem muito do termo servo, né, porque hoje nós não somos mais servos, né. Eu também não uso. Servos foram aqueles que até Yahusha, né? Até quando Yahusha, antes de Yahusha morrer ali, ressuscitar, eram servos. Né? Mas agora, eram servos e um pouco escolhidos, claro. Mas agora todos nós, né? Como a palavra fala, somos filhos de Yahweh, né? Adotivos, e sendo filhos, somos co-herdeiros com Yahusha. Então aí nós herdamos também um reino. Então hoje nós somos filhos, meus irmãos, né? Podemos falar que somos servos dos irmãos, né? Servos uns dos outros, mas nós somos, na realidade, de Yahweh, através de Yahweh Mashiach. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o irmão Tiago. Fica à vontade de você. Fomos adotados ali, né? Isso, exatamente. Quer fazer uma breve oração, não? Quando a gente está concluindo, já passar um pouquinho do horário, para a gente pegando a live para o irmão Gilson. Louvado seja Yahweh. Você quer que eu faça a oração, irmão Bruno? Se você quiser, meu irmão, a gente está concluindo aqui, pode ser breve, não pode ser longa, não. Tá. E ainda tem um testemunho da minha mãe, né? Graças a Yahweh e Yahusha, minha mãe, ela se emergiu, né? No nome de Yahweh, no nome de Yahusha, né? Isso para mim foi... Eu perdi minha mãe agora, dia 8, né? Dia 8 desse mês eu perdi minha mãe. E o que mais me confortou foi saber que o nome do verdadeiro Criador e do seu Filho chegou até ela, né? E isso para mim foi muito... Foi no momento mais difícil, né, da minha vida. Está sendo, né? Mas o Criador, ele tá fazendo o que nem ele fez, né? Ele tira do pó o desvalido e do moturo necessitado, né? E faz se assentar a roda de príncipes e reis dessa terra, né? Então, assim, o Criador, ele tem abençoado, né? Ele tem abençoado e tem me dado forças, né? Porque se eu fosse outro, uma pessoa fraca na fé, oxe, eu tinha desistido, né? Ah, minha mãe morreu, né? Vou sair, vou pro mundo, vou curtir, vou badernar, vou fazer o que eu estava fazendo antes, né? Mas não, eu continuei firme, forte, pedi ao Criador para que ele viesse estar comigo, né? Mas é maravilhoso, né? Eu vou estar orando aqui, pedindo para que a mesma bênção que está sobre mim venha cair sobre os irmãos, né? A bênção do Ruach Kadosh, que o Pai venha tocar no coração de cada um, né? E que esse corpo maravilhoso de Alcha Machia venha crescer cada vez mais, né? E eu espero que chegue também, né? Não sei, né? Mas que chegue lá no Paraná esse meu testemunho, que os irmãos possam compreender, né? Porque o Criador, ele faz assim, ele faz as coisas loucas para confundir as sábias, né? Ele faz isso, né? Então, assim, todo o livramento, tudo que acontece, a própria palavra diz que não cai uma folha de uma árvore sem que não seja com a permissão dele, né? E que todos os fios de nossa cabeça estão contados, né? Então, assim, se fosse agora, que nem eu falei para os irmãos, eu não tinha saído, né? Eu tinha continuado no Brasil, né? Tinha ficado com minha esposa e tal. Mas se eu sair de lá, é porque o Criador permitiu, né? E o propósito dele se cumpriu em mim, aqui, né? Se cumpriu aqui. E eu glorifico a ele, né? Espero que ele venha restituir, né? Porque ele restituiu na vida de Jó, né? A Bíblia fala que ele restituiu, né? Que ele venha restituir a minha vida e venha me abençoar, né? Eu vou estar orando aqui para os irmãos e para as irmãs. Ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, soberano e eternial, nós te agradecemos, Pai, por mais uma tarde abençoada na tua santa e linda presença. Te agradecemos, Pai, por esse breve testemunho no qual eu dei a respeito de mim, Pai, do que tu fez em minha vida, dos teus livramentos e do que tu vai fazer, Pai. Eu peço, Pai, que tu venha abençoar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui fazem parte, Pai, desse grupo. Que todos, Pai, que
ouvirem, Pai, essa minha oração, que todos que ouvirem esse meu testemunho, Pai, possa ser tocado por Ti, porque é de Ti, Pai, que vem todas as coisas. A Tua palavra diz assim, Yalcha, sem mim nada podeis fazer, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti. Então eu te peço, venha nessa tarde tocar na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que tu possa derramar cada vez mais, ó Yalcha, do teu roar, do roar Kadosh em nossas vidas. Que tu possa cada vez mais fazer com que nós venhamos estar, Pai, em tua santa e linda presença. Porque sabemos, Pai, assim como aquele filho pródigo, Pai, que andou por lugares aonde ninguém merecia ter andado, Pai, sofreu, e ali, mesmo assim, Pai, tu tinha dado livramento para ele. E quando ele voltou para a presença do pai dele ali, representando tu, Yao, tu aceitasse, ele aceitou o filho, né? De braços abertos, né? E deu uma nova roupa, colocou, deu o melhor dos alimentos, colocou um anel em seu dedo, Pai. Então nós te agradecemos, eu te agradeço, Pai, pelos teus livramentos, por tudo que tu tem feito em minha vida, por tu ter separado, Pai, esse momento lindo, esse momento maravilhoso de eu estar com meus irmãos. Nada aqui foi ensaiado, Pai, nós sabemos disso, nada aqui foi colocado no papel como um script, nada disso, Pai, mas veio de Ti, veio do que estava dentro, Pai. E que possamos cada vez mais, Pai, estar unidos no Teu corpo, ó Yahshua Mashiach. Que o Teu corpo, o corpo de Yahshua Mashiach venha crescer, a unidade do Teu corpo venha crescer. Visita os irmãos que nessa caminhada se afastaram da Tua presença, que necessitam voltar para a Tua presença, que eles venham voltar, Pai, porque sabemos que o cair é do homem e o levantar é Teu, Yahweh. É Tu que levanta, Pai. Traz de volta, Pai, os Teus filhos e as Tuas filhas, Pai, que por algum motivo fútil ou por algum motivo, Pai, saíram da Tua presença. Que eles possam ser restaurados, Pai, que Tu possa chamar, Pai, porque eles são escolhidos também. Ó Yahweh, que nós venhamos estar pronto, Pai. Que nós venhamos estar pronto quando Tu vir sobre os céus, sobre as nuvens, Pai, anunciando, tocando fazendo com que os anjos toquem as trombetas para que nós venhamos subir, Pai. Que Tua noiva, nós que somos a Tua noiva, Pai, venha encontrar pura, venha encontrar imaculada, venha encontrar santa, Pai. Assim como a Tua palavra diz, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, Pai, significa ser separado. Nós estamos separados, Pai, por Ti, desde quando nós fomos emergidos, desde quando nós aceitamos os verdadeiros nomes, os nomes sagrados. E para muitos são loucura entender, Pai, que o nome é Yahweh e é Yahshua, mas para nós não, Pai. Um simples vídeo ali que nós entendemos, uns vídeos, um banner, Pai, as pessoas que foram evangelizadas, que chegou até nós, Pai, o aquebrantamento em nossos corações, o penetrar da Tua palavra, que é mais penetrante, divide juntas e medulas, Pai. E ali em nossa alma, Pai, Tu fez a separação. Tu nos escolheu, Pai, desde a fundação da terra, para que nós estivéssemos aqui hoje, para que este dia fosse escrito. Esse dia já foi escrito, Pai, no livro da vida, Pai. Então, Pai, nós te agradecemos por essa tarde, por essa noite maravilhosa, Pai, que está acontecendo no Brasil, por essa tarde que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, Pai. Então, Pai, nós somos como uma semente, Pai, que nós venhamos ser como aquela semente que caiu no terreno fértil e ali deu a 100 por um, Pai. Que nós venhamos dar a 100 por um para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que as mesmas bênçãos, Pai, que Tu derramaste sobre minha vida, do Teu Ruach Kadosh, Pai, venha estar na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Que Tu possa abrir o entendimento deles, que Tu possa falar com eles, Pai, no interior, na mente, na alma, no subconsciente, Pai. Pois nós nos entregamos a Ti, de corpo, alma e espírito, com todo o nosso ser, com tudo que há em nós, Pai, nós entregamos a Ti, a nossa mente, o nosso subconsciente, Pai, o nosso intelecto. Que Tu possa vir, Pai, derramar da Tua presença.
que nós venhamos estar mergulhado, Pai, assim como Naamã mergulhou ali, Pai, tu desse a cura, que nós venhamos estar mergulhado na tua presença, mergulhado no teu ser, lavado e remido pelo sangue de Yahshua Mashiach, os nossos pecados, que nós venhamos estar cheio, Pai, por completo, Pai, o nosso vaso venha estar cheio de azeite, Pai, para quando tu vier, Pai, tu encontrar a nossa vida de acordo com os teus chamados, Pai. Derrama os teus dons sobre nossas vidas, que tu possa, Pai, levantar cada vez mais homens e mulheres tua, Yahweh, para que possa ministrar uma palavra, ministrar um louvor, derramar os dons de cura para curar enfermos, para que as pessoas e o teu corpo, Yahshua Mashiach, venha a ser glorificado aqui na terra, porque sabemos que nós não somos nada. A tua própria palavra diz isso: sem mim nada podeis fazer. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então venha nos fortalecer, Pai. Venha nos fortalecer grandemente, Pai, que tu possas tocar em nossas vidas. E em nome de Yahshua Mashiach, Pai, eu te agradeço por tudo, Pai, que tu tem feito e por tudo que tu há de fazer. Nos revista com a tua armadura celestial, Pai, e nos proteja. Em nome de Yahweh, em nome de Yahshua, recebe essa minha oração, Pai. Recebe essa minha oração, Pai, e que tu possa nos abençoar tremendamente, Pai. Em nome de Yahweh, em nome de Yahshua. Que o teu corpo seja glorificado, Yahshua. Que o teu corpo seja exaltado, para a honra e glória do teu santo nome, ó Yahweh. Toma tudo em tuas mãos, Yahshua Mashiach. Que assim seja, em nome de Yahweh, em nome de Yahshua. Assim seja. Aleluia, meu irmão. Gratidão. Aleluia. Fica na Shalom de Alta, meu irmão. Estamos aqui. Já está ajudando o irmão aí, se precisar. Tem a irmã Vânia também, que semana que vem, se algo permitir, vai ser o testemunho dela também. É muito edificante. Louvado seja Yahweh. Aleluia, meu irmão. Gratidão. Está entregando a live para o irmão Gilson agora aqui, para dar prosseguimento aí. Aleluia. Shalom de Yahweh, meu irmão. Shalom de Yahweh, meu irmão. Glorifica a igreja. Aleluia. Louvado seja Aleluia. Aleluia. Tchau. Aleluia. Glória a